A presença de uma luta não significa ausência do amor de Deus. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje é dia 17 de maio. Nós vamos analisar o texto de João, capítulo de número 11, verso 2. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. A história está cheia de grandes homens e mulheres que exerceram influência. Seus feitos são lembrados mesmo muitos anos após a sua morte. Além de Jesus Cristo, o maior influenciador de todos os tempos e das pessoas mencionadas da Bíblia, com as quais podemos aprender até hoje, podemos listar diversas figuras ilustres. Quando nós olhamos esse texto que foi proposto aqui pelo escritor do livro Café com Deus Pai, nós percebemos que a casa de Maria, Marta e Lázaro era uma casa amada por Jesus. Mesmo assim, a enfermidade chegou até aquela família. Isso nos ensina que amar a Deus não significa viver sem lutas. Há momentos que pessoas fiéis enfrentam crises, pessoas de oração enfrentam dores, pois pessoas que servem a Deus também atravessam inúmeros desertos. Mas a história de Lázaro prova que quando Jesus entra no cenário, a última palavra não pertence à crise. Quero compartilhar com você 4 lições à luz desse texto. Antes, te faço um convite, se você puder, é claro, tocar no botão preto abaixo e inscrever-se no canal. E se quiser receber os links dos vídeos no seu WhatsApp, é só você entrar no nosso grupo, que está o link aqui no primeiro comentário fixado. Se quando você nos abençoar com seu like, aparecer a opção hypar e você puder hypar esse vídeo, o YouTube vai entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. A primeira lição que nós temos aqui é que até pessoas amadas por Deus enfrentam dias difíceis. No capítulo 11, verso de número 13, nós vamos ver: as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Lázaro é considerado o amigo de Jesus. Lázaro, ele era amado por ele, mas mesmo assim ele ficou doente. Isso quebra a nossa ideia de que toda luta é sinal de abandono divino. Existem batalhas que podem ter 3 entendimentos. Existem lutas que nós não vamos entender, lutas que não escolhemos e lutas que não esperamos. Mas Deus continua presente, mesmo quando não conseguimos compreender o processo. Será que você pode declarar essa frase comigo aqui nos comentários? Deus continua presente, mesmo quando não entendemos o processo. A dor, ela pode visitar quem Deus ama, mas nunca poderá separar essa pessoa da presença dele. Até porque há um texto que diz: o que nos separará do amor de Deus? A fome, a peste, a nudez. E o texto conclui: nada pode nos separar do amor que nos une a Cristo Jesus. Salmos 34, verso de número 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A segunda lição que temos aqui é que o silêncio de Deus não significa falta de cuidado. Aqui no capítulo 11, só que nos versículos 5 a 6, o texto diz: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Quanto, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus poderia ter ido imediatamente, mas decidiu esperar. Aos olhos humanos parecia atraso, parecia soar um descaso de Jesus pela família, mas nos planos de Deus era preparação para um milagre maior. Há momentos em que oramos e parece que o céu está em silêncio, não está nos ouvindo. Mas possa crer nessa promessa, porque haverá resposta de Deus para a sua vida. Porém, o silêncio de Deus nunca significa, irmãos, abandono. Quando Deus parece demorar, Ele ainda continua trabalhando nos bastidores. Há uma terceira lição que eu gostaria de compartilhar aqui com você, que diz que essa lição é: Jesus tem poder para
entrar em cenários que parecem perdidos. No verso de número 39, o texto diz: Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Eu sempre, quando estudo esse texto aqui, quem já nos acompanha há mais tempo vai lembrar disso, eu gosto de pensar com você sobre o que está oculto nesse texto. Pois Jesus diz assim, tire a pedra. Pensa comigo, irmãos. Para quem vai ressuscitar um morto alguns segundos depois, por que ele mesmo diz para a pedra, role? Ou para a pedra, saia da frente? Mas ele dá o comando para as pessoas removerem a pedra. Aqui há um princípio sendo estabelecido. E que princípio é esse, pastor Wagner? O que vocês podem fazer, eu não vou fazer. Jesus está ensinando o que cabe a vocês, compete a vocês fazer, eu não vou fazer. De acordo com a história, 10, 15 a 25 homens eram capazes de remover a pedra que estava posta para selar o sepulcro. Então, juntou aquelas pessoas e removeram a pedra. E aí Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Aleluia. Hoje Deus pode estar convidando o seu Lázaro a vir para fora. Talvez não seja uma ressurreição física, mas a ressurreição dos seus sonhos, da sua esperança. Talvez você está aqui humanamente falando, achando que já é tarde, que o corpo já está não há mais solução. Mas Jesus, ele não trabalha limitado pela nossa lógica humana. Existem áreas da nossa vida que parecem sem solução, como os sonhos enterrados, a fé enfraquecida, famílias destruídas, emoções feridas. Porém, Cristo está entrando em lugares onde todos perderam a esperança. E Ele está dizendo, venha para fora. Aquilo que terminou para os homens ainda pode recomeçar se nós entregarmos nas mãos de Deus. Aleluia. Creia, meu irmão, essa palavra profética para o teu coração nessa manhã. Eis que o seu Senhor, teu Deus, Ele é um Deus de vivos. Há um texto que diz, será que haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há, irmãos. Nós que precisamos confiar nele. Nós que precisamos olhar e entender a 4ª lição que eu quero compartilhar com você. Quando Jesus chama, até o que está morto volta a viver. Pois nos versos 43 a 44 nós lemos, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então Jesus lhe ordenou, desamarre-o e deixa que ele vá. Entenda, a voz de Jesus atravessou o impossível. O mesmo Cristo que chamou Lázaro continua chamando pessoas para fora da escuridão, para fora do pecado. Jesus está te chamando para fora dessa desesperança. Jesus está chamando para fora dessa morte espiritual. Jesus não apenas, irmãos, ressuscitou Lázaro, ele devolveu a vida, propósito e esperança. Onde Cristo entra, a morte perde a autoridade. A voz de Jesus ainda tem poder para ressuscitar aquilo que parecia perdido. Curta, comente, compartilhe esse devocional para 3 pessoas. E se você vive falando mal de Marta, que nós não devemos ser um crente Marta, mas devemos ser um crente Maria, veja esse vídeo, onde eu explico que o problema não era Marta estar servindo. Porque se Marta não estivesse de pé servindo, quem estaria? Não é verdade?